professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 14.1. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre a racionalização de denominadores, né? Então, nosso objetivo aqui vai ser resolver problemas e exercícios aplicando a racionalização de denominadores. Essa aula é uma aula extra de exercício sobre esse conteúdo. A aula do conteúdo mesmo é a aula de número 14. Então, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você volte e assista antes de assistir a aula de hoje. Os materiais que você vai precisar são os mesmos de sempre, seu caderno, caneta, lápis, borracha, né? Para você poder fazer as anotações e depois resolver os exercícios no caderno. Então vamos começar com o exercício de número 1. Ele fala assim: racionalize o denominador dos números a seguir. Então a gente tem aqui na letra A 1 raiz de 3, né? Ali no nosso denominador, 1 sobre raiz de 3. A gente sabe que para fazer a racionalização a gente tem que multiplicar, né? A nossa fração por uma outra fração em que o nosso denominador aqui, no caso, a parte da raiz desse denominador, esteja tanto em cima quanto embaixo, seja o nosso numerador ou denominador, certo? Nós vimos na aula, né, que isso se dá porque é como se eu estivesse multiplicando por 1, então não faz diferença aí matematicamente, mas fica mais bonito, né, em primeiro ponto. Para você encontrar os valores, para você fazer essa divisão também fica mais fácil. E na hora de que a gente for resolver as atividades também fica um pouco mais fácil de utilizar, ok? Então, 1 sobre raiz de 3 é a raiz que está no nosso denominador, isso significa então que eu vou multiplicar por uma fração, raiz de 3 sobre raiz de 3. Fazendo essa multiplicação, 1 raiz de 3, eu chego em raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar raiz de 3 ao quadrado, e a gente sabe que raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, o resultado dessa minha racionalização é raiz de 3 sobre 3. Lembrando que a racionalização sempre deve ser feita, tá, gente? Você nunca vai encontrar uma resposta numa prova, né, de vestibular, numa prova de seleção e nas escolas, onde a raiz esteja embaixo, tá? Então, você sempre precisa saber fazer a racionalização para você chegar no resultado correto nesse tipo de prova que você estiver fazendo. E também, claro, né, na escola que vocês também precisam aplicar a racionalização, ok? Letra B, 3 sobre 2 raiz de 5. Então, aqui no caso, o nosso denominador tem o 2 e o raiz de 5. A gente sabe que eu não preciso multiplicar esse 2 também. Eu vou multiplicar apenas a parte que eu tenho a raiz. Então, vai ficar apenas raiz de 5 e raiz de 5 aqui na minha fração que eu vou multiplicar. E aí, eu tenho 3 raiz de 5 e eu vou ficar com 2 raiz de 5 ao quadrado. Eu sei que raiz de 5 ao quadrado é 5, então em cima fica 3 raiz de 5 e embaixo vai ficar 2 vezes 5. Eu vou ter então 3 raiz de 5 sobre 10, ok? Eu sempre vou ter uma operação de multiplicação aqui entre o número que está fora da raiz e o número que está ali dentro da raiz, certo? Letra C, 2 raiz de 8. 2 sobre raiz de 8, perdão. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vou racionalizar, vou ficar com 2 sobre raiz de 8, que vai multiplicar, então, raiz de 8 sobre raiz de 8. Eu vou ficar com 2 raiz de 8 sobre 8 ao quadrado, que vai me resultar em 2 raiz de 8 sobre 8. E aí eu fico com 8 sobre 4, porque eu simplifiquei esse 8 com o 2, certo? Só que raiz de 8 é uma raiz que a gente consegue simplificar ela ainda mais, né? Eu consigo deixar essa raiz mais limpa, no caso. Eu vou transformar essa raiz como? Eu vou fatorar ela e eu vou chegar aqui, a fatoração de 8 é 2 ao cubo, certo? Eu sei que 8 é igual a 2 ao cubo. Se eu tenho raiz quadrada de 2 ao cubo, eu posso escrever como raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2, certo? Nós já estudamos tudo isso. E aí, eu consigo simplificar um dos dois para sair para fora da raiz e o outro 2 vai permanecer dentro da raiz. E aí, eu vou ter exatamente o que eu tenho aqui, 2 raiz de 2 sobre 4. Simplificando ali o 2 que está fora da raiz com o 4 do meu denominador, eu vou ter, então, raiz de 2 sobre 2, ok? Letra D, raiz de 5 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, aqui eu vou ter que multiplicar apenas, né, gente, pelo denominador, pelo valor que está no denominador, a raiz do denominador. Aqui em cima tem raízes também, mas nesse momento eu não vou trabalhar com elas. Eu só tenho que utilizar a raiz de 3 aqui de baixo. Então, eu vou multiplicar essa fração por raiz de 3 sobre raiz de 3.
Fazendo essa multiplicação aqui, ó, eu vou ter chuveirinho e vou ficar com raiz de 3 ao quadrado aqui embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 5, nós já estudamos, multiplicação de raízes. Eu fico com raiz de 15 e raiz de 3 vezes raiz de 3 vai me dar raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado sai da raiz, né? Fica só 3, então eu tenho raiz de 15 menos 3 sobre 3. Ah, então eu posso cortar esse 3 com esse 3. Não, né, gente? A gente só pode cortar ou simplificar quando a gente está trabalhando com operações de multiplicação ou divisão. Como aqui a gente tem um menos aqui, eu não posso simplificar essa fração ali com aquele 3, ok? Letra E. 3 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Aqui, novamente, eu vou considerar apenas a raiz que está no meu denominador, que é raiz de 3. Então, eu fico com essa multiplicação aqui da distributiva, né? Raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. E aí eu vou ter 3 raiz de 3, né? Porque eu tenho um 3 que multiplica uma raiz de 3. E eu tenho raiz de 3 ao quadrado. E aqui embaixo eu já sei, né, que é raiz de 3 ao quadrado, que vai me resultar em 3. Então, eu vou ter 3 raiz de 3 mais 3. Observem que aqui eu tenho o fator 3 aparecendo nesses dois termos, diferentemente do que eu tinha antes. Eu tinha ali, no exercício anterior, eu tinha raiz de 15 menos 3, certo? Ah, professora, mas 15 é 3 vezes 5. Sim, só que esse 15 está dentro da raiz. Então, eu não consigo considerar ele como um fator aqui, porque ele está dentro da raiz, ele é um número que está ali naquela raiz, ele não é um fator separado. Como é diferente daqui. Aqui eu tenho um fator separado, eu tenho 3 raiz de 3 mais 3. Observem que o 3 aparece nos dois números, então eu posso escrever como 3 que multiplica raiz de 3 mais 1, certo? Por quê? Porque se eu realizasse essa multiplicação ali, aqui, 3 que multiplica raiz de 3 mais 1. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. 3 mais 1, 3 vezes 1, mais 3. Então, eu chegaria exatamente no que eu tenho ali. Por isso que eu consigo fazer essa simplificação. Nada mais é do que uma fatoração de colocar em evidência, né? Agora, eu posso simplificar esse 3 aqui de cima com o 3 de baixo. Por quê? Porque esse 3 está multiplicando esse termo aqui. E quando eu tenho a multiplicação, eu consigo fazer essa simplificação. E aí, eu vou ter a simplificação desse 3 com esse 3, né? 3 divididos por 3 dá 1. E o meu resultado vai ser somente raiz de 3 mais 1, certo? Letra F, 3 sobre raiz quarta de 3. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com raízes que não são quadradas, o nosso expoente aqui nesse número que eu vou multiplicar precisa completar o índice da minha raiz. Então, aqui eu tenho raiz quarta de 3, certo? Raiz quarta de 3 significa que o expoente aqui é 1, certo? Eu quero completar, quero chegar em 4, então eu preciso fazer multiplicado por raiz de quarta de 3 ao cubo, ok? Precisa chegar em 4, 3 mais 1, 4, certo? Com essa multiplicação, então, aqui ficou erradinho, né, gente? Tinha que ser 4, então aqui fica 3 raiz, perdão, não tá certo. 3 raiz quarta de 3 ao cubo, aqui não tem ninguém para multiplicar dentro da raiz. Aqui sim tá certo, ó. Expoente 1 mais 3, 4, raiz quarta de 3 na 4. Eu vou ficar então com 3 que multiplica raiz quarta de 3 ao cubo sobre 3, porque raiz quarta de 3 na quarta é 3. Aqui eu consigo simplificar também, porque eu tenho uma multiplicação, e a minha resposta final então vai ficar apenas raiz quarta de 3 ao cubo, ok? Letra G, mesma coisa, eu tenho aqui 1 sobre raiz cúbica de 4. Então, novamente, eu preciso completar ali até chegar no meu índice. Se o meu expoente aqui era 1, mais 2 fecha o 3 do índice. Então, por isso que eu vou multiplicar por raiz cúbica de 4 ao quadrado. Fazendo essa multiplicação, eu tenho raiz cúbica de 4 ao quadrado e aqui embaixo, né, somando os expoentes, 1 mais 2 fecha 3, então eu fico com raiz cúbica de 4 ao cubo. E aí eu vou ter raiz cúbica de 4 ao quadrado sobre 4. Eu consigo escrever o 4 ao quadrado como 2 ao quadrado ao quadrado. E aí eu vou ter raiz cúbica de 2 na quarta. Eu sei que dessa maneira eu posso
extrair um desses números, né? Eu escrevo como 2 vezes 2 ao cubo para tirar esse 2 aqui da raiz. Aí eu fico com 2 raiz cúbica de 2 sobre 4, para poder simplificar esse 2 com esse 4 e ficar finalmente com a minha resposta, raiz cúbica de 2 sobre 2, ok? São operações simples, tá, gente? Mas são todas operações que envolvem raízes. Então, vocês precisam saber e ter estudado, né? E ter entendido todo o conteúdo anterior que a gente estudou sobre raízes e multiplicação de raízes, ok? Então, para fazer a racionalização, você precisa do conteúdo anterior. Se você não assistiu os vídeos anteriores sobre todas as operações com raízes, eu recomendo que você volte e assista, tá certo? Letra H, 1 sobre 2, raiz cúbica de 3. Novamente aqui, vamos completar o índice. Eu tenho 1 no expoente, mais 2 para fechar o 3 ali. Então, eu estou multiplicando por raiz cúbica de 3 ao quadrado, certo? Faltou um quadrado aqui. Mas aqui já temos 1 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado vai dar raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 2, que multiplica a raiz cúbica de 3 ao cubo. Essa raiz cúbica de 3 ao cubo vira 3, 2 vezes 3, 6. Eu fico então com raiz cúbica de 9 sobre 6, certo? Número 2, determine o número A que satisfaz a expressão abaixo. Então, aqui a gente tem uma operação entre duas raízes, uma operação de subtração, entre duas frações que têm raízes no seu denominador, e isso tudo é igual a raiz de 2. Como que a gente vai fazer? A ideia primeiro é simplificar essas raízes. Eu tenho um número muito alto aqui, 98, 32, então eu vou simplificar essas raízes. Fazendo a fatoração, eu chego que 98 é 2 vezes 7 ao quadrado. E fazendo a fatoração de 32, eu sei que é 2 na quinta, né? Então, vou fazer 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, porque eu estou trabalhando com uma raiz quadrada. Então, eu chego aqui em 7 ao quadrado, 7 raiz de 2, perdão. O 7 ao quadrado sai da raiz. Esse 2 e esse 2 saem da raiz, eu fico com 2 vezes 2 raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2. Essas duas frações aqui, então, já transformei em 2 sobre 7 raiz de 2 menos 2 sobre 4 raiz de 2, ok? Agora, vou fazer o quê? Vou fazer como se fosse o mínimo múltiplo comum entre essas duas frações ali. Vou ficar com 28 raiz de 2, que vai me resultar, e ó, 28 raiz de 2 divididos por 7 raiz de 2 dá 4. 4 vezes 2 está aqui. 28 raiz de 2 divididos por 4 raiz de 2, 4 raiz, vai dar 7 vezes 2 está ali. Gente, uma coisa, se você não consegue fazer o mínimo múltiplo comum nesse caso aqui, porque eu tenho raízes, você basta multiplicar os dois, certo? Você pode multiplicar apenas o 7 vezes o 4, o raiz de 2 é termo comum dos dois, você pode deixar o raiz de 2 ali, ok? Vou ficar então com 8 menos 14 sobre 28 raiz de 2, certo? Isso me resulta em menos 6 sobre 28 raiz de 2. Aí, eu vou fazer o quê? Preciso racionalizar antes de chegar no resultado, né? Eu não posso ter um resultado com raiz de 2 embaixo. Multiplico por raiz de 2 sobre raiz de 2, vou ficar com 6 raiz de 2 sobre 28 vezes 2, o que vai me resultar, então, simplifico o 6 com o 2, vou ficar com 3 raiz de 2 menos, sobre 28. E aí, ele me perguntou qual era o valor vezes raiz de 2, era a raiz de 2, né? Então, o meu valor é menos 3 sobre 28, certo? Número 4, simplifica a expressão raiz cúbica de A na 10 sobre raiz cúbica de A na quarta. Então, vamos lá. Aqui a gente vai, primeiro, fazer a propriedade, né, de divisão de raízes. Eu vou colocar elas numa raiz só. Eu sei que, quando eu tenho as raízes aqui, eu posso diminuir os expoentes, né? Mas, no caso aqui, eu vou tirar a raiz delas, olha só. Vou ficar com A ao cubo vezes A ao cubo vezes A ao cubo vezes A, para eu ter A ao cubo aqui. E A ao cubo vezes A. E aí eu tiro todos esses A's anteriores aqui, ficar com A vezes A vezes A sobre A. E raiz cúbica de A sobre A. A sobre A é 1, né, gente? Então eu vou ficar com A ao cubo sobre A, que vai dar A ao quadrado, que tá aqui, e raiz cúbica de 1 é 1, certo? Bem tranquilo de fazer, seguindo tudo que a gente já estudou anteriormente, tá certo? Então, como a prof falou, a racionalização, né, é uma operação que deve ser feita quando você está trabalhando com raízes, mas ela depende de conteúdos anteriores. Então, você precisa saber fazer as operações com frações, com raízes para poder aplicar isso na hora da racionalização, ok?
Não esqueçam de fazer os exercícios e consultar o material que vocês têm disponível. Eu encontro vocês então na nossa próxima aula.